Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui na página 135. Nós vamos começar falando de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Aqui vem uma explicação, mas eu vou para o quadro para poder fazer de forma mais simples para vocês. Bem, então aqui nós estamos vendo o exemplo de duas continhas de fração. As duas continhas, elas têm denominadores diferentes. Então, o que acontece? Eu não posso fazer o meu cálculo tendo os denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses denominadores de forma que eles fiquem iguais, tá? E automaticamente, eu transformando os meus denominadores, os numeradores, eles também serão modificados. Então, o que vai acontecer aqui? Essas duas frações vão nascer novamente e elas vão estar diferentes. Qual é o processo? Primeira parte, que é a parte dos denominadores iguais. Eu vou pegar o primeiro denominador vezes o segundo. Somente isso. Quando eu fizer isso, eu já vou descobrir o meu novo denominador, que ele vai ser igual para as duas frações. Então, 3 vezes 5, 15. Está aqui, meus dois denominadores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar os numeradores também. Eu vou cruzá-los, tá? Vou fazer esse cruzamento para nascer novos numeradores. Lembrando, gente, que quando eu fizer isso aqui, ó, que eu pegar esse com esse, vai nascer um numerador da segunda fração, tá? Quando eu pegar esse e fizer com esse, vai nascer o numerador da primeira fração. Então, o que eu faço aqui também? Uma conta de vezes. Eu vou pegar 3 vezes 1, que vai dar 3. Eu venho aqui e coloco. Agora eu vou cruzar esse denominador com esse numerador. E vou fazer 5 vezes 1, 5. Pronto. Ali eu já tenho as duas frações com denominadores iguais e eu posso efetuar minha continha normal. Como que é a regrinha de adição? Denominadores iguais, eu repito e eu vou fazer agora a continha normal em cima. 5 mais 3, 8. Finalizei o meu cálculo com a adição. Para a subtração vai ocorrer a mesma coisa, tá? Eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que transformá-los no mesmo número para poder aplicar a regrinha. A regrinha de menos é igual a de mais, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou multiplicar os denominadores. 3 vezes 2, 6. Então, eu já obtive meus denominadores iguais. Agora, eu vou cruzar, né? 3 vezes 1, 3. Agora aqui, 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, relembrando qual é a regrinha. Denominadores iguais, eu repito e faço o cálculo em cima. 4 menos 3, 1. Então, tá aqui. É dessa forma que eu vou fazer com que os meus denominadores diferentes se tornem no mesmo denominador, possibilitando que eu faça o cálculo, tá? Só para relembrar, continha de mais e de menos com denominadores iguais. Qual é a regra? Eu repito os denominadores e calculo os números de cima, mais ou menos. Agora, nas continhas de mais e menos com denominadores diferentes. Primeiro passo, igualar os denominadores. Como? Multiplico um denominador com o outro, tá? Faço o primeiro denominador vezes o segundo denominador. Achei. Esse vezes esse. Achei. Pronto. Agora eu vou transformar os meus numeradores, fazendo esse cruzamento aqui, né? Pegando esse denominador vezes esse numerador. Lembrando, gente, que como está nascendo um novo numerador, se eu calculei com esse aqui, ele está na segunda fração. Então, o resultado daqui é na segunda fração, tá? Eu estou calculando o numerador da segunda fração. Quando eu faço esse cálculo aqui, ó, que é o cálculo da primeira fração, ó, o resultado vai para a primeira fração, tá? Então, assim, a gente faz o cálculo de adição e de subtração com denominadores diferentes, ok? Vamos lá, pessoal, vocês já tiveram um tempinho, agora vamos verificar aqui como é que
como é que ficaram as transformações, né? Multiplicamos os denominadores, depois cruzamos, fazendo esse vezes esse vezes esse. Então, tá aqui o resultado para vocês poderem conferir se vocês fizeram certinho. Então, agora aqui na questão 14, tá assim, ó. De todas as galinhas de um galinheiro, 2/5 botaram ovos ontem e 1/8 hoje. Qual a fração do total de galinhas? Que fração do total de galinhas botou ovo nesses 2 dias? Então, a gente tem que pegar a fração do primeiro dia mais a fração do segundo dia. Vamos observar que eles têm denominadores diferentes. Eles têm denominadores diferentes, então nós vamos fazer a transformação. Então, tá aqui, botei aqui, marquei só para vocês observarem. Então, eu iria escrever ali, né? 2/5 mais 1/8. Vou transformar os denominadores primeiro. 5 vezes 8, 40. Tá aqui, nasceu o meu denominador. E agora eu vou fazer o cruzamento. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 2, 16. Tendo os meus denominadores iguais, eu vou fazer o cálculo normal. Repito o denominador e calculo em cima. 16 mais 5, 21, ok? Então, 21/40 das galinhas do galinheiro botaram ovos. Aqui, gente, na página 137, é exatamente o que eu acabei de explicar ali, né? Mostrando como é que a gente faz para igualar os denominadores para nascer uma nova fração. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a questão número 15, tá? Vou entrar aqui rapidinho para fazer umazinha aqui com vocês. Vamos lá. A letra A, que é 5/8 menos 1/2. Então, aqui eu vou fazer o cálculo para poder nascer as minhas 2 frações, para eu poder fazer o cálculo aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar os 2 denominadores para achar meu denominador igual. 8 vezes 2 dá quanto? Isso, 16. Então, já achei o meu novo denominador. Ok. Agora, eu vou cruzar aqui, né? 8 vezes 1. Vou colocar aqui, ó, na segunda fração. Agora, vou cruzar aqui. 2 vezes 5. Ok. Botei coloridinho aqui só para vocês observarem ali o que eu tô fazendo, tá? Agora, meus amores, eu vou olhar somente essas frações aqui, tá? Essa primeira já não interessa mais para mim, porque eu já transformei ela, tá? Imagina que isso aqui é um Pokémon, eu transformei ele teve esqueci o nome que dá lá do Pokémon, evoluiu, isso, muito bem, evoluiu. Nosso Pokémon evoluiu. Então, agora eu vou olhar só essa partezinha aqui. E aqui vou aplicar a regra. Denominadores iguais eu repito e vou fazer o cálculo em cima. 10 menos 8. Isso. Então, tá aí. É assim que a gente faz. Agora eu vou dar um tempinho para vocês terminarem de fazer as outras questões. Então, pessoal, agora tá aqui para vocês fazerem a correção. Ver se vocês fizeram direitinho, né? Relembrando que é o mesmo esquema da adição. Eu vou fazer o cálculo para igualar os denominadores e depois eu cruzo o primeiro denominador vezes o segundo numerador, o segundo denominador vezes o primeiro e vou achar as novas frações. Então, dá uma olhadinha ali, confiram. Agora aqui, ó, Clarice e Cida pedalam todos os dias pela mesma pista
de um parque. Em um determinado dia, Cida percorreu 5/6 da pista, Clarice, percorreu 5/6 e Cida percorreu 3/4. Que fração da pista representa a parte que Clarice percorreu mais? Então, aqui vai ser uma continha, né, de menos para a gente achar a diferença. E como os denominadores são diferentes, a gente vai ter que igualá-los. Então, tá aqui, ó, 5/6 menos 3/4. Nasceu a nova fração 20 24/avos menos 18 24/avos. Denominadores iguais, eu repito e faço a continha de menos. Então, a diferença entre elas duas foi de 2 24/avos. Clarice percorreu 2 24/avos a mais da pista do que Cida. Agora, na 17. Aqui na 17, observe o diálogo entre Michel e Luiz. Oi, Luiz, você já assistiu o documentário que a professora pediu? Já vi 3/10 dele. Eu também já comecei, até agora assisti 1/5 do documentário. Que fração do documentário Michel assistiu a mais que Luiz? Então, aqui a gente teve o seguinte, a gente pegou o de Michel menos o de Luiz, igualamos os denominadores, fizemos todo o cálculo, resultou 5/50. Aqui o que eu fiz? Eu fiz uma simplificação, tá? E nasceu 1/10. Eu já vou dar uma pincelada para vocês sobre o que é simplificar um número, ok? Então, agora que a gente também tem de novo, Tamara e Raíssa Tamara e Raíssa estão jogando videogame, Tamara completou 1/2 do jogo, depois passou para Raíssa o controle, que completou 1/3 do jogo. Que fração do jogo as duas completaram? Aqui é uma conta de mais, né? E igualamos os denominadores e achamos o resultado de 5/6. Que fração do jogo elas ainda precisam completar? Aí, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total do jogo, né, o inteiro do jogo, menos o que elas já jogaram. Então, tá aqui. Aqui eu não precisei igualar os denominadores, porque eles já são iguais. Próxima página. Um avião partiu de um aeroporto com as poltronas todas ocupadas por passageiros. Na primeira escala, desceram 7/8 e na segunda, 3/40. E o restante prosseguiu a viagem até o destino. Que fração do total de passageiros desceram na primeira e na segunda escala? Né? Aqui eu igualei os denominadores, tá aqui, 8 vezes 40 deu 320, fiz o cruzamento, então nasceu 280, 320 mais 24, 320. Repeti os denominadores e fiz a continha de mais. Aqui eu fiz de novo a simplificação, dividi tanto o numerador quanto o denominador por 8 e surgiu a fração 38/40. Parcialmente ele significa a mesma coisa, que a gente só simplificou, tá? Então tá aqui. Agora, que fração do total de passageiros desceram na primeira escala a mais que a segunda? Aqui eu já tinha que fazer a continha de menos, né, para achar a diferença. Tá aqui novamente, eu simplifiquei e achamos 32/40. Com quantos passageiros o avião chegou ao seu destino final, sabendo que ele partiu com 300 passageiros? Aqui é aquele negócio, fração de um número. Nós temos 2/40, tá? Oi, perdão, gente, correu aqui. Nós temos 2/40 de 300. Então, pego o número inteiro. Então, aqui, gente, eu peguei 2/40 de 300 e fiz aquele cálculo de fração de um número. Peguei o inteiro, dividi pelo denominador e o resultado eu multipliquei pelo numerador. Então, ficou 300 dividido por 40, que foi igual a 7,5 vezes 2, que deu 15 passageiros. Agora aqui, John, Julia e Gisele foram contratados para fazer um trabalho. Parte do valor recebido por eles foi investido na compra de materiais e a outra parte foi dividida entre eles conforme indicado ao lado. John 1/6, Gisele 1/5, Julia 3/10. Qual deles ficou com a maior quantia? Então, aqui o que a gente fez? Os denominadores, para eles serem iguais, eles teriam que ser o 30, tá? Então, aqui eu fiz o quê? 10. O que vezes 10 que daria 30? Seria 3. Então, eu
como eu multipliquei embaixo por 3, em cima também teria que ser por 3. Então, ficou 3 vezes 3, 9. Nasceu a primeira fração. Aqui, o que vezes 5 que dá 30? É 6. Então, 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 1, 6. E aqui, 6 vezes o que dá 30? 5. Então, se eu multipliquei embaixo por 5, em cima também. Então, nasceram as frações 9 30avos, 6 30avos e 5 30avos. E aqui ficou a sequência de qual é o maior e qual é o menor. E eu fiz aqui, ó, botei as setinhas para vocês saberem referente a qual fração diferente que ela era. Então, Júlia foi que recebeu a maior quantia. Que fração do valor recebido foi dividido por John, Júlia e Gisele? Então, nós temos aqui as frações deles, né? 1/6, 3/10 e 1/5, transformamos no mesmo denominador, ok? E daqui, nós fizemos toda a transformação, achamos 20 30avos e simplificamos dividindo por 10. Aqui. E aqui, por último, nós temos o valor recebido por eles, foi de 2.700, quanto eles tiveram... Quanto eles investiram na compra de materiais. Está aqui 1/3 de 2.700. Como é que eu faço? 2.700 dividido por 3 igual a 900 vezes 1, que eles investiram R$900. Aqui então a gente encerra a matemática de hoje. Bem, pessoal, aqui eu quero explicar a vocês sobre a simplificação. O que é a simplificação? É você pegar uma fração que ela é grande, né, tem números grandes, e transformar ela numa fração de números menores. E como que eu faço isso? Através da simplificação. Como? Utilizando uma divisão, tá? Então, vou dar um exemplo aqui primeiro. Vamos botar aqui uma fração. 36... 18avos. Para eu efetuar a simplificação, tem uma coisinha que é muito importante vocês nunca esquecerem, tá? Quando eu for simplificar, o número que eu for dividir em cima tem que ser o mesmo número do de baixo. Por exemplo, eu vou dividir por 3. Se eu for dividir por 3, eu tenho que dividir o número de cima por 3 e o de baixo também, tá? Eu não posso dividir o de cima por um número e o de baixo por outro. Então, muitas vezes, vocês vão ter várias possibilidades para simplificar um número, uma fração, tá? Vocês podem optar por vários números. Isso você tem que saber tabuada. Geralmente, a gente simplifica uma fração para ela chegar a uma fração menor, que é chamada fração irredutível, é que a gente não pode reduzir, porque vai chegar no momento que a fração, você não tem como dividir ela por mais nada, tá? Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho 36 18avos. A primeira coisa que eu observo, se os dois números são pares, tá? Ou se os dois números são ímpares, ou se eles estão misturados. Aqui, o que vocês podem me dizer? 36 e 18, eles são números pares. Quando eu falo de número par, qual é o número que me vem à cabeça? Quando a gente fala de número par, qual é o primeiro número que vem à cabeça? Exato, o número 2. Então, como eles dois são pares, eu posso sim dividir por 2. Então, eu vou botar aqui dividido por 2 e botar aqui embaixo dividido por 2, só para eu não esquecer. E aí eu vou pegar e vou dividir 36 dividido por 2. Quem é que pode me dizer aí quanto que dá 36 dividido por 2? Quase. Isso, 18. Agora eu vou dividir embaixo. 18 dividido por 2 vai dar o quê? Isso, 9. Ok. Agora eu vou olhar. 18 é par, 9 é ímpar. Eu já não posso mais dividir por 2, tá? Então agora eu vou olhar.
Em qual tabuadinha eu poderia achar 18 e 9 como resultado? Tipo assim, 2 eu não posso, eu vou pular para a próxima, vou pular para 3. Será que eu posso dividir por 3? Eu posso dividir 18 por 3? E quanto que daria 18 dividido por 3? Isso. E agora eu vou dividir aqui embaixo. 9 dividido por 3 dá quanto? Isso, 3. Olhando assim, eu sei que eu ainda posso continuar dividindo esse número. Qual número que eu posso dividir 6 e 3? Isso, posso dividir ele por 3, tá? Então, 6 dividido por 3, 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Aí a gente não tem denominador 1 na fração, tá? Então, esse número aqui ele se transforma em 2, tá? Porque a gente não coloca isso aqui. Então, assim que a gente faz a simplificação. Não tem problema, tipo assim, eu começar a dividir por 2, depois eu ir para 3, depois eu voltar para 2. Não tem problema eu ir dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, e dividindo por 3. Não tem problema, tá? A regra é que você tem que dividir o número de cima pelo mesmo do de baixo. Mas eu aqui também, ó, nessa fração, 36 18avos, eu poderia simplificar por um número mais alto, que não fosse 2 e que não fosse 3, e eu vou achar o mesmo resultado, quer ver? 36 e 18, eles estão na tabuadinha de 6. Então, eu posso dividir eles por 6. Quem pode me dizer quanto que dá 36 dividido por 6? (36 dividido por 6, ele vai dar 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. Olha essa fração aqui, como ela é igual a essa aqui, ó. Então, significa que a partir daqui eu vou fazer igual aqui. Vou dividir por 3, embaixo também, e vou achar 2 sobre 1, que na verdade é 2 inteiros. Então, é assim que eu faço a minha simplificação. Lá na questão do livro, eu tive 50avos. Eu olhando isso aqui, automaticamente eu vejo que eu posso dividir o quê? Posso dividir por 2? Não, porque 5 é ímpar. Posso dividir por 3? Não, porque 5 e 3 não são múltiplos, não são divisores. Posso dividir por 4? Também não posso. Então, qual é o número que eu posso dividir? Por 5. E eu não posso dividir além do 5 porque o 5 aqui, ele já é o número máximo. Eu não tenho como dividir 5 por 6, tá? Então, eu vou dividir o de cima por 5 e o de baixo também. 5 dividido por 5, 1. E 50 dividido por 5, 10. Tá? Então, é assim que acontece, assim como foi que eu achei, como foi que eu igualei os denominadores de 3 décimos... 6, nada de 6, nada de 6, é 1/5 e 1/6, né? Eu igualei os denominadores dessas 3 frações. Como que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é achar o MMC desses denominadores. O que é o MMC? Significa mínimo múltiplo comum. Quer dizer, eu vou achar o menor múltiplo entre esses 3 números, tá? E o que são múltiplos? É o resultado da multiplicação, tá? O resultado da multiplicação. Você tem 6, né? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Então, esse resultado da continha são os múltiplos de 6. Os múltiplos de 5.
5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. O resultado da tabuada de 15 são os seus múltiplos. Tabuada de 10, 10 vezes 0, 10, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30. Então, o resultado são múltiplos. Então, aqui eu vou achar um múltiplo que tenha em comum nos três números, tá? Eu vou achar um número que tenha igual no resultadinho das tabuadas desses três números, sendo que vai ser o menor. Pode ser que a gente encontre vários parecidos, só que eu vou encontrar o menor e não vale zero. Aqui nesse cálculo não entra zero, tá? Então, nós temos uma coisinha chamada números primos, tá? Os números primos são aqueles que a gente trabalha para efetuar esse tipo de divisão, tá? Aí nós temos números primos 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Isso aí já é uma outra matéria. Então eu vou olhar aqui. Primeira coisa que eu olho se eu tenho números pares. Eu tenho o 6 e o 10. Então eu vou começar dividindo por 2, tá? E o que não puder ser dividido por 2, eu vou repetir. Então eu vou olhar 6 dividido por 2, 3. Vou botar aqui embaixo. Vírgula. 5 eu posso dividir por 2? Não, vou repetir o 5. 10 dividido por 2? 5. Ok, apareceu aqui agora uma nova sequência de números. 3, 5 e 5. Já não posso mais dividir por 2. Vou olhar qual é o meu próximo número primo. É o 3. Posso dividir algum deles por 3? Posso, então boto 3 aqui. 3 dividido por 3, 1. Repito 5. E repito o 5. Acabou o 3 porque já chegou no 1. Fechou o resultado. Agora eu vou olhar o próximo número primo, 5. Que eu posso dividir. Repito o número 1 porque já acabou. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto, acabei. Agora, com esses numerozinhos aqui, eu vou fazer uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, significa que o MMC desses três números é 30. Significa que 30 eu acho na tabuada de 6, eu acho na tabuada de 5, eu acho na tabuada de 10, tá? E agora, baseado nisso aqui, nesse 30, eu vou mostrar como eu transformei essas três frações aqui, tá? Naquelas que a gente viu lá no livro, tá? Então, vamos lá. Aí agora já é outra coisa. Aí, vamos aqui pegar aqui. Primeiro número, primeira fração vai ser 3 décimos, tá? Que eu vou modificar ele. Qual foi mesmo o número que eu achei lá no cálculo que eu fiz? Multiplicar. 3 vezes 3, 9. Foi assim que eu achei a fração, a nova fração. Vou fazer outro aqui agora. Então, ó, nós achamos aqui 9/30, que faz parzinho com 3 décimos. Vamos para a próxima fração. A próxima fração, 1/5. 1/5. Lembrando qual foi o denominador que eu achei? Então, vou botar o 30 aqui e vou fazer a mesma coisa. O que que eu faço? Denominador dividindo pelo denominador. 30 dividido por 5. Quem pode me dizer? Isso, aí eu venho e boto aqui em cima o 6, ó, aqui em cima. E o que eu vou fazer com esse 6? Eu vou multiplicar com o numerador, tá? 6 vezes 1, 6. Então, foi assim que eu achei a nova fração de 1/5. Agora, eu vou fazer a de 1/6, tá? Vou vir aqui. 1/6. Qual é o denominador mesmo, gente?
Não, o novo. Isso, 30. O novo denominador é 30. E aí, o que eu vou fazer? Denominador dividido por denominador. 30 vezes 6 dá quanto? Isso, aí eu vou botar o resultado aqui em cima, ó, 5. E vou fazer vezes o numerador. 5 vezes 1, 5. Foi assim que eu descobri as novas frações, tá? Porque o que acontece? Esse tipo de cálculo a gente faz para igualar a fração na hora de fazer continha. Só que ela é mais complexa, ela é mais complicada, porque aí você faz o MMC, aí você vem dividindo, volta multiplicando. Aí, como esse método que eu ensinei, ele é mais rápido e mais fácil, a gente optou por fazer por ele, tá? Só que ali na questão número 20, ela me mostrou, me deu 3 frações diferentes e queria que eu comparasse. E como que eu faço para comparar? Eu tenho que igualar os denominadores. E como que eu faço para igualar os denominadores? Eu tenho que fazer o MMC, tá? Eu vou fazer mais umzinho aqui. Vou escolher fraçõezinhas aleatórias. Vamos ver aqui. Eu vou fazer 2 quartos. Vou fazer 3 quintos. E vou fazer e vou fazer 1/8, tá? A gente vê que as 3 frações têm denominadores diferentes. Então, eu preciso achar o denominador igual para eu poder comparar as frações, ou para eu poder fazer um cálculo. E como que eu faço? Através do MMC, né? É aquele cálculozinho de divisão. Então, só para relembrar aqui os números primos, que são os números permitidos para fazer aquele tipo de cálculo. Vou botar só os primeirinhos aqui, tá? Que como os nossos números são infinitos, os primos também são. 2, 3, 5, 7, tem 11, tem 13, tem um monte. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC, para a gente achar o novo denominador. Quais números que eu vou calcular? O 4, o 5 e o 8. Então, eu vou vir aqui e vou botar 4, 5 e 8. Ok? Agora eu vou olhar. Lembra que eu falei? O que eu olho primeiro? Se eu tenho um número par. Eu tenho um número par ali em 4, 5 e 8? Sim. Então, eu vou começar a fazer por 2. E lembrando, aquele número que não puder ser dividido pelo número que a gente está colocando aqui do ladinho, a gente só repete ele, porque ele vai ficar esperando chegar a vezinha dele, tá? Então, 4 dividido por 2. 5 pode dividir por 2? Não. Então, eu repito ele. 8 dividido por 2. Isso, ok. Vou olhar, eu ainda tenho um número par? Tenho, então eu continuo dividindo por 2, tá? Vou dividir 2 dividido por 2. 1, acabou ali aquele número. Vou repetir o 5 porque eu sei que eu não posso. 4 dividido por 2. 2. Então, aqui eu ainda tenho número par, eu ainda vou continuar dividindo por 2, tá? Vou colocar o 2 aqui, vou repetir o 1, que é porque a minha conta acabou, vou repetir o 5, porque ele não pode ser dividido por 2, e ele está esperando a vez dele, e vou dividir 2 dividido por 2. Ok, agora aqui, ó, 1 significa que a conta para aquele número acabou. Me sobrou o 5. Eu vou dividir o 5 por qual número? Isso, olha aqui, é só olhar aqui em cima, ó. Vou dividir por 5. Aí o que eu vou fazer? Vou repetir o 1. 5 dividido por 5, 1.
e vou repetir um 1. Acabou a minha conta. Acabou minha conta aqui, o que que eu vou fazer? Agora sim eu vou achar o MMC. Vou achar o MMC fazendo a multiplicação desses númerozinhos aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, isso, 40. Então, o meu MMC é 40. Significa que na tabuada de 4, na tabuada de 5 e na tabuada de 8, nós temos esse resultado aqui, 40. Esse é o meu novo denominador. Então, eu vou botar ele aqui, ó, 40, 40 e 40. Ok. E eu já expliquei a vocês que quando a gente vai transformar frações e botar elas para denominadores iguais, automaticamente o numerador vai nascer de novo. Não tem como repetir o numerador. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o novo denominador e dividir pelo antigo, tá? E vou dividir pelo antigo. E o resultado eu vou jogar lá em cima. Então, quem pode me dizer aí, ó, 40 dividido por 4 dá quanto? Isso, quase, bateu na trave. 10. E o que eu faço com esse 10 aqui agora? Eu vou multiplicar pelo numerador. 2 vezes 10. Isso, 20. Pronto, nasceu a nova fração. Agora vamos aqui embaixo. Denominador novo dividido pelo denominador antigo. 40 dividido por 5. Isso, coloco o 8 aqui em cima. O que eu vou fazer com esse 8? Multiplicar por 3. 8 vezes 3... Isso, 24. E agora vamos ali para a última fraçãozinha. Repetindo, vou dividir o novo denominador pelo antigo. 40 dividido por 8. Isso, 5. E o que eu vou fazer com esse 5? Vou fazer vezes 1, né? Vezes o numerador. 5 vezes 1, 5. Entendeu? É assim que a gente faz. Aí agora eu posso olhar, por exemplo, eu posso fazer uma conta de mais, posso fazer uma conta de menos. Eu posso olhar e saber qual é a maior fração, qual é a menor fração. Porque quando eles estão com denominadores diferentes, eu não posso fazer isso. Eu agora posso dizer, aqui ó, de 2/4, 3/5 e 1/8. Qual desses três ele é o maior? Olhando a transformação. Isso, ó, deixa eu separar aqui, ó. Se eu olhar 2/4, ele virou 20/40. 3/5, 24/40. 1/8, 5/40. Se eu for olhar, qual deles é o maior? É o 3/5, né, que se transformou em 24/40. Qual é o menor? Isso, é 1/8, né, que se transformou em 5/40. Então, é assim que a gente faz a transformação de denominadores diferentes em denominadores iguais. Esse tipo de continha, meus amores, que a gente teria que fazer nas contas de mais e menos, tá? Repetindo. Só que a gente tem um método mais rápido, mais breve, mais curto, e a gente faz dessa forma, tá? Então, aqui a gente fecha essa parte de matemática.